Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Né? Nesta aula, falarei sobre converter movimentos do mouse para outras linguagens. Né? Então o assunto é esse aqui, ó, convertendo movimentos do mouse para outras linguagens de programação. Tá? Então o que acontece? Existe um estudo na linguagem AI Scripter que é mapeamento de movimentos do mouse. Né? Inclusive é um assunto de uma outra aula, de um outro vídeo. Tá? E nesta aula eu explicarei como que se converte coordenadas. Esses movimentos são baseados em coordenadas do mouse na tela, né? E eu explico como que se converte nessa aula, como que eu posso converter, né, as coordenadas do mouse gravadas pelos comandos da linguagem AI Scripter para uma outra linguagem aí qualquer, né, que também considere aí movimentos de mouse, que tenha funções, instruções para isso. Porém, eu sugiro que você assista, antes de, se você não assistiu a aula sobre mapeamento de movimentos do mouse, que está lá no canal da Inteligência Computacional, sugiro que você assista primeiro essa aula, para depois participar da aula atual aqui, tá? Ou assistir esse vídeo aqui sobre conversão. Tá? Por quê? Porque na aula de mapeamento, seria esse título aqui, ó, mapeamento de movimentos do mouse, né? Então, nesta aula, né, na aula, no vídeo que fala sobre mapeamento de movimentos do mouse, eu explico mais detalhadamente os comandos, a estrutura de comandos, né, envolvidas no mapeamento de movimentos em relação ao mouse, tá certo? E se você assistir este vídeo, né, o vídeo sobre mapeamento, você compreenderá melhor a aula, a presente aula aqui, no caso a aula que eu explicarei, a aula que eu lecionarei aqui agora, que é sobre conversão, né? Então primeiro você entende como se mapeia os movimentos e depois você tenta compreender como se converte, tá? Se você não assistir a aula de mapeamento de movimentos no mouse, talvez você não consiga compreender o que eu explicarei na aula de conversão, que é essa aula aqui, tá? Obviamente, eu não explicarei detalhes sobre outros comandos aqui, né? Eu abrirei um programinha, eu tenho um programa pronto aqui para explicar sobre isso, e eu não explicarei em detalhes, já que o assunto dessa aula aqui é um assunto mais restrito, né, em relação à aula mais completa de mapeamento aqui, tá? Então, por favor, procure pelo vídeo sobre mapeamento de movimentos do mouse, para que você entenda melhor, e aí para que você também possa participar desta aula aqui de conversão, tá certo? Vamos lá então, continuando essa aula, para que eu demonstre como se converte movimentos do mouse para outras linguagens, né, eu abrirei um programa que já está pronto aqui, que é justamente consequência da outra aula, tá? Sobre mapeamento. Abrirei aqui o código de um robô, que já está pronto. Deixa eu procurar ele aqui, peraí. Eu acho que ele está nessa pasta de movimentos, ele estava numa pasta de movimentos aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho que encontrar. Olha, teste, movimentos, aí está aqui, ó. Aí eu tenho aqui um robô, é o robô gravador. Muito bem. Está aqui, ó. Então temos um robô aqui, o código de um programa que foi feito numa outra aula, né? Eu vou expandir a área de código aqui, tá certo? Clicando na setinha do lado direito do meu editor. Setinha para cima expande, setinha para baixo reduz, né? Então expandir. Então veja que esse programa aqui é um programinha que grava, que registra os movimentos do mouse enquanto o usuário executa esses movimentos, tá certo? E ele grava os movimentos num arquivo aqui, ó. Ele grava as coordenadas do mouse, coordenadas x e y, ele grava no arquivo movimento.txt. Poderia ser qualquer outro nome de arquivo aqui, mas esse é o arquivo que ele está gravando no momento, no qual ele está gravando, movimento.txt, tá? Quando ele é executado, tá certo? O comando que faz a gravação é o comando mouse save motion, né? E depois ele age em conjunto com outro comando que é o mouse save format. Então esses dois comandos aqui são responsáveis pela gravação, né, dos movimentos do mouse. Mouse save motion e mouse save format, né? Como eu disse no início desta aula, para saber mais sobre esses comandos e sobre os demais comandos dessa estrutura de mapeamento de movimentos, você precisa assistir a aula que eu citei, né? A outra aula, o outro vídeo, sobre mapeamento de movimentos do mouse, tá certo? Bem, continuando essa aula, então veja, o mouse save format, desculpe, o mouse save motion, ele tem aqui 3 parâmetros, ele aceita 3 parâmetros, né? E os 2 últimos parâmetros são reservados para fatores de conversão.
fator de conversão do eixo x, né? Fator de conversão da escala, aqui, ó, fator de conversão. Então, vamos colocar aqui, ó, fator de, só um minutinho, fator de conversão, x, do eixo x, né, relativa ao eixo x, a escala do eixo x, e o fator de conversão y, relativa à escala do eixo y, em relação ao plano, tudo isso em relação ao plano cartesiano, tá certo? Então, eu tenho a opção de especificar aqui fatores de conversão para que ele me converta isso para que seja executado, para que os movimentos do mouse possam ser interpretados e executados em outras linguagens de programação, tá certo? E eu explico, inclusive, na aula de mapeamento, que os fatores de conversão, eu repetirei isso aqui, os fatores de conversão, na verdade, são apenas, simplesmente, os limites, né, os limites de resolução de vídeo simulados em uma outra linguagem de programação, tá certo? Então, dependendo da linguagem de programação, elas podem não refletir a resolução de vídeo real, original da tela do computador, tá? Existem simulações disso em escalas diferentes, né? Nós estamos falando, na verdade, de escalas aqui, escalas de resolução de vídeo, tá certo? Então, alternando aqui para a tela do Paint, eu tenho o Paint aberto aqui, ó, o programa Paint, né? Eu faria o seguinte aqui, daria uns exemplos rápidos aqui sobre o que eu estou falando. Então, imagine que eu tenho aqui a tela original, opa, acho que não deu. Tenho que pegar aqui e mudar a cor aqui tenho que mudar aqui a cor da resolução de vídeo. Vou mudar a cor aqui, desculpa, mudar a cor do texto, do traçado aqui. Então, veja, imagine que essa aqui seja a tela original, né? Essa aqui é a tela original do computador, aqui, a resolução de vídeo padrão com a escala básica, né, de resolução de vídeo, certo? E aí imagina que a linguagem AI Scripter, ela sempre grava os movimentos, as coordenadas do ponteiro do mouse, fundamentada na tela original do computador, na resolução de vídeo do computador com a escala mais baixa possível, com a escala original, certo? Imagina então que existem outras linguagens que fazem o seguinte, elas simulam, né, tá, a resolução de vídeo, uma resolução de vídeo maior, tá? Então imagina o seguinte, eu tenho a resolução de vídeo original, numa escala mais simples, né, de resolução de vídeo, e eu tenho uma outra linguagem de programação, que pode ser linguagem Java, C++, linguagem Lua, tem outras linguagens aí. Essas linguagens, como elas trabalham também com interface gráfica e elas trabalham também com processamento gráfico, às vezes até com games, né, elas precisam trabalhar de uma maneira diferente com a resolução de vídeo do computador, tá? Então elas fazem o quê? Elas geralmente ampliam isso, geralmente elas têm uma escala X e uma escala Y maior do que uma resolução de vídeo básica, original. Portanto, elas representam a resolução do vídeo de uma maneira, ou seja, maior, né, com uma escala maior. Então as telas nessas linguagens são representadas com larguras maiores e alturas maiores do que a escala original, tá, da tela do computador. Muito bem. Para que seja possível fazer, então, a conversão dos movimentos do mouse gravados através da linguagem AI Scripter para uma outra linguagem, para que seja possível portar isso para uma outra linguagem, né, as coordenadas, na verdade, estou falando de coordenadas do mouse, é necessário que se conheça, né, previamente a largura máxima permitida e a altura máxima permitida de resolução de vídeo nessas linguagens, tá? Então você precisa fazer uma pesquisa. Se dependendo da linguagem para qual for convertido, para qual for feita a conversão, é necessário conhecer, né, pesquisar aí em manuais e em apostilas sobre essas linguagens para saber quais são as resoluções, os limites de resolução, tanto para a escala X quanto para a escala Y, né, ou seja, vertical e horizontal, qual é o máximo, né, qual é o limite, ou seja, simplesmente falando em tamanho de tela, qual é o tamanho de tela máximo aceitável, né, para a escala vertical e para a escala horizontal e para a escala vertical. Tá? Então, quais são os valores máximos aceitáveis aí? Tá certo? Nessas linguagens. Tá? Vamos supor aqui, vamos fazer uma simulação. Vamos supor que eu esteja trabalhando com uma linguagem, com uma determinada linguagem, aí, uma linguagem, posso inventar um nome, uma linguagem X, né? Não, vai ficar muito confuso isso, né? Vamos falar aí uma linguagem beta, vamos chamar de beta. Eu tenho uma linguagem beta, né? Eu dei um nome para ela, uma linguagem fictícia, tá? Estou imaginando uma linguagem aí. A linguagem beta, vamos supor que ela aceite
como ela tenha definida como padrão a largura de tela de 55.000 para a escala X, né? Ou seja, horizontal, e o limite de 43.000 para a escala Y, a escala do eixo Y. Então, X e Y, tá? Ó, 55.000 para X, 53.000 para Y. O que eu quero dizer, na verdade, aqui é uma coisa bem simples, tá? Eu simplesmente aqui, a grosso modo, eu estou dizendo o seguinte, olha, que a tela, né, para a qual eu quero fazer a conversão das coordenadas do mouse, ela aceitará 55.000 pixels de largura, né, e 43.000 pixels de altura. Largura e altura, simples assim, tá certo? Veja, feito isso, eu estou dizendo para o comando mouse save motion, eu estou dizendo para ele converter, quando ele gravar as coordenadas do mouse, né, enquanto eu estiver movimentando o mouse, para que ele grave fazendo uma conversão, uma adaptação para uma outra resolução de vídeo, cuja a resolução estou passando isso como parâmetro para ele aqui, tá vendo? Estou dizendo para ele qual é a largura e a altura para a qual ele deverá converter as coordenadas, certo? Imagino então que as coordenadas estarão apropriadas, né, ao final do processo para serem interpretadas e executadas em comandos e instruções de outras linguagens de programação, no caso a linguagem alvo aí. Eu estou aqui simulando uma linguagem, né, eu chamei de beta, eu não estou aqui utilizando nenhuma linguagem conhecida, tá, porque eu teria que pesquisar sobre essas linguagens para saber quais são, na verdade, quais seriam, né, os limites de resolução aceitos, de resolução de vídeo aceitos pelas linguagens, né? Eu teria que pesquisar. Então, para não ter que fazer isso, estou imaginando aqui, estou simulando uma linguagem chamada beta, uma linguagem fictícia que não existe, e simulando aqui que ela aceitaria, então, esses valores. Tá certo? Ok? Muito bem. Feito isso, definido aí o limite da escala X e o limite da escala Y, né, ou seja, da escala vertical, da escala horizontal e da escala vertical, para que seja feita a conversão das coordenadas do mouse, eu preciso agora trabalhar com o mouse save format. Né? O mouse save format é um comando que vai permitir que eu especifique, na verdade, funções. Se eu quiser especificar um formato de comando ou um formato de função, né, que seja padrão de uma outra linguagem de programação, para que os movimentos do mouse sejam executados, né, eu precisarei, claro, também previamente conhecer quais são essas instruções ou essas funções da outra linguagem para poder, então, detalhar aqui no comando mouse save format. Ele permite, então, esse comando permite que eu especifique um formato para a gravação dessas coordenadas, das coordenadas do mouse. Tá certo? E, consequentemente, ao fazer a gravação dos movimentos, um robô aqui, no caso o meu programinha, ele irá o quê? Gravar essas coordenadas de uma maneira diferente da original, de como ele gravaria, né? Se eu não fizesse isso. Ele vai gravar já com as coordenadas formatadas para a função da linguagem de destino, ou seja, para a linguagem que eu estaria então fazendo a conversão. Certo? Muito bem, mas antes de mostrar como se faz isso, eu farei inicialmente simplesmente a gravação normal, né, da linguagem iScript, a gravação dos movimentos do mouse sem formatação alguma. Tá? Então, para isso, eu deixarei 0 aqui, veja, e 0 aqui. Ó. Então, aqui eu deixarei 0 para a escala horizontal, né, x no caso, e também 0 para a escala vertical, no caso y. Tá? Fazendo isso, eu estou dizendo aqui, para o comando save, o comando mouse save motion, que eu não quero fazer nenhuma conversão, né? Não quero fazer nenhuma conversão de valores, eu simplesmente gravarei as coordenadas do mouse e a movimentação do mouse de acordo com a escala da tela original do meu computador, né? Com a escala de resolução de vídeo original, sem conversão alguma. Então eu coloco 0 e 0, certo? E aqui no mouse save format, eu deixo not format. Eu tenho aqui um subparâmetro que é o not format, que faz com que ele não, nesse caso, quando eu especifico esse parâmetro, ele vai entender que eu não estou formatando nada, eu não preciso formatar nada. Ele simplesmente gravará os valores de x e y num arquivo para mim, como eles deveriam ser. Ele vai gravar simplesmente os valores, uma sequência de valores, tá certo? Sem formatação alguma. Isso, no momento, será gravado aqui, ó, no arquivo movimento.txt. Tá certo? Como eu disse, poderia ser qualquer outro nome de arquivo, mas nesse momento ele gravará lá.
e nessa pasta aqui, nesse caminho que eu indiquei para ele aqui, ó, na área de trabalho, pasta teste movimentos, movimentos do mouse, aqui, movimentos do mouse, ele gravará lá, tá? Então, antes de mostrar como se faz de fato a conversão das coordenadas do mouse, né, para que os movimentos sejam executados em outra linguagem, né, numa suposta linguagem, uma linguagem, como eu imaginei, uma linguagem beta aí, poderia ser qualquer outra linguagem de programação, eu demonstrei como se grava, né, como fica o formato do arquivo com as coordenadas padrões gravadas na linguagem AIScripter, ou seja, a linguagem AIScripter, ela não considera uma resolução de vídeo diferenciada, ela não simula resoluções, tá? Ela sempre grava as coordenadas do mouse de acordo com a escala padrão do computador onde você está desenvolvendo seu programa. Ele considera a resolução de vídeo atual do computador, tá? E usa a escala padrão, tá certo? Então vamos fazer isso agora. Vamos considerar a escala padrão aqui do meu computador e vamos executar esse robô para que seja feita a gravação, né, dos movimentos do mouse. Então vamos lá. Clicarei no botão executar, cliquei, iniciarei aqui a execução do meu robô e ele registrará, né, ele mostrará uma mensagem aqui para mim. Eu alternaria aqui para a tela do Paint, tá? Ele retornará aqui uma mensagem para mim dizendo que eu posso começar a gravação do movimento do mouse. Vamos ver. Aqui, ó, pronto para iniciar. Então eu confirmo, eu vou aqui para a tela do Paint, do programa Paint, e nesse momento ele já está, né, já está registrando os movimentos que eu estou fazendo. Tá? Veja que eu estou movimentando o mouse aqui pela tela, ó, e isso tudo está sendo registrado em coordenadas X e Y. Tá? Ele avisará quando terminar, né, quando eu deverei terminar a gravação dos movimentos. Vamos ver. Ó, ele já avisou aqui, ó, terminou a gravação, certo? Se eu quiser ver o arquivo onde ele gravou as coordenadas, agora basta que eu vá lá na pasta que foi especificada. Essa pasta aqui, ó, é aqui que eu estou gravando. Subpasta movimentos, pasta teste, movimentos e subpasta movimentos do mouse. Veja que aqui temos um arquivo, né, que é justamente o arquivo de movimentos, movimento.txt. Vamos abrir esse arquivo e veja que aqui no bloco de notas, aqui, ó, veja que ele gravou, né, veja que eu tenho aqui as coordenadas, ó, ele gravou aqui um arquivo enorme de coordenadas, ó, com números sequenciais, tá certo? Então aqui eu tenho as coordenadas e devemos interpretar, né, esses valores sempre como pares, sempre aos pares, né? Então seria x e y, sempre x e y, tá? Então primeiro aqui eu tenho 696 para a escala x e 467 para a escala y. Aqui eu tenho 657 para x, 489 para y. Aqui eu tenho 639 para x, 507 para y, tá? É assim que nós interpretamos, então, um arquivo de mapeamento de movimentos do mouse gerados pela linguagem AIScripter, tá? Sempre aos pares, né? Então, isso funciona assim, sempre x e y, tá certo? Então, é sempre aqui, ó, só para exemplificar melhor, ó, x, né, y, certo? Ó, x, y, certo? X, y, é assim. Tá? Então ele grava sempre os valores aos pares. Isso quando não é feita nenhuma conversão de valores, tá certo? Eu não estou aqui, por exemplo, me preocupando em exportar essas coordenadas para que funcione em uma outra linguagem de programação. Eu não estou, no momento, a minha intenção não é compartilhar com nenhuma outra linguagem esses valores. Portanto, são as coordenadas reais aqui, relativas à minha resolução de vídeo aqui, atual, no meu computador. Tá certo? Sem conversão de escala. Tá? Bem, voltando aqui para o editor de códigos da linguagem AIScripter, expandirei aqui a tela de código mais uma vez, e agora eu demonstrarei, né, eu gravarei novamente os movimentos do mouse, né, através do comando mouse save motion, novamente, só que agora fazendo a conversão dos valores. Imagina, então vamos considerar aquela linguagem beta, a suposta linguagem beta que eu imaginei, que seria uma linguagem de programação, uma outra linguagem. Eu utilizarei aqueles primeiros valores que eu citei aqui, ó. Então, 55.000 para a largura da tela e 43.000 para, né, a altura da tela. Isso é só um exemplo, tá certo? Estou fazendo aqui um exemplo, né? Então veja, neste momento eu estou pedindo para o comando mouse save motion converter os valores gravados, ele vai gravar as coordenadas do mouse, já convertendo de acordo com essas resoluções, com essa resolução de vídeo aqui, ó, 55.000 por 43.000. Tá? Ele converterá, né, ele já gravará as coordenadas do mouse adaptadas para esta resolução de vídeo. Né? Se existisse essa resolução realmente numa outra linguagem de programação, né, esses valores seriam gravados já
preparados para que os movimentos do mouse fossem, né, executados nessa outra linguagem. Com certeza por alguma instrução, um comando da linguagem de destino, aí não sei, que essa linguagem teria aí supostamente. Tá? Algum comando da linguagem, lá da outra linguagem, que executaria essa movimentação do mouse utilizando as coordenadas convertidas. Tá certo? Agora, faremos ainda o seguinte, né, especificaremos aqui no comando mouse save format, né, uma suposta função, né, um suposto comando ou função que poderia ser executado, né, poderia ser utilizado nessa outra linguagem de programação que no momento eu estou chamando de beta, a minha linguagem fictícia aqui, tá certo? Então eu preciso preencher o comando mouse save format com alguns parâmetros para que isso seja possível. Então vamos imaginar primeiro qual seria essa função. Imagine que eu pesquisei sobre a linguagem beta, essa linguagem que eu estou supondo aí, e descobri que essa linguagem tem uma função com esse formato aqui, ó. Move, mouse, né? Ou mouse move, eu acho que move mouse, ou mouse move, vamos imaginar mouse move to, certo? E ela funciona assim, o formato dessa função é assim, esse é o nome da função, né? Isso lá na suposta linguagem para a qual eu vou converter as coordenadas do mouse, tá certo? E ela tem o que? Ela tem aqui, por padrão, ela pede para que eu coloque aqui, abra parênteses, né? Esse seria o formato da função. Especifique valores aqui, o valor de x, né? Coloque uma vírgula e especifique o valor de y, desculpe. E depois eu feche, finalize, né, essa função aqui com o parênteses, né? Então eu tenho que abrir parênteses, fechar parênteses e especifico o valor de x e o valor de y. Tudo isso separado por vírgula, tá certo? E no final ainda, vamos supor que eu tenho que definir um ponto e vírgula para finalizar a função. Isso numa outra linguagem de programação. Seriam as regras, né? Seria uma suposta função com as próprias regras numa outra linguagem, que não é a linguagem AI Scripter, já que esse é um outro formato de digitação de comando ou de função. Certo? Como é que eu especificaria isso? Eu teria que especificar essa função aqui no comando mouse save format. Tá? Se eu fizer isso, o mouse save format ele já gerará para mim as coordenadas do mouse formatadas já com a função da linguagem de destino. Né? Quer dizer, as coordenadas já sairão prontas para que eu possa utilizar isso numa outra linguagem. Nesse caso aqui, com esse exemplo que eu estou retratando aqui, né? Desculpa, retratando não, com esse exemplo que eu estou dando aqui, tá? Esse exemplo aqui desse comando mouse move to no caso aqui, né? Então, o que aconteceria aqui, nesse exemplo aqui, né? Por exemplo, o mouse save format gravaria, eu teria como fazer com que esse comando grave essa função, né? Já com as coordenadas adaptadas para ela. Tá? Eu teria simplesmente o trabalho de copiar e colar a sequência de funções numa outra linguagem e provavelmente os comandos do mouse seriam executados de forma parecida com a que foi gravado na outra linguagem de programação. É uma forma então de compartilhar as coordenadas, os movimentos do mouse entre uma linguagem de programação e outra. Mais precisamente entre a linguagem AI Scripter e uma outra linguagem, né, que tem as suas próprias regras aí e também que tem uma resolução de vídeo diferenciada. Foi o que eu já expliquei aqui. Tá? Bom, como então? A questão é como adaptar isso no comando mouse save format. Muito bem, faria o seguinte aqui. Eu tiro aqui o subparâmetro not format, né? Tirei. E eu faria o seguinte, a primeira coisa que eu teria que fazer é especificar o nome da função, né? Ou comando, no caso da outra linguagem aqui, ó, como primeiro parâmetro. Então esse é o primeiro parâmetro, né? Ele aceita praticamente, acho que aproximadamente 5 parâmetros, né? Esse comando aceita. Como segundo parâmetro, como linha 2 de parâmetro desse comando, eu tenho que especificar o caractere de início, que seria abrir, né, parênteses, o caractere que abre, então seria o parênteses aberto aqui. Né? Então seria o caractere de início, tá? Inicial. Seria então o inicializador. O iniciador, né, é o caractere de início. Vamos dizer que eu teria que agora especificar os parâmetros da função da outra linguagem, os parâmetros dessa outra função. E aí esse daqui é o caractere que inicia a declaração de parâmetros, é o início, é o caractere de início, caractere inicial. Tá? Depois, eu deveria especificar aqui o separador, o caractere separador das coordenadas, né?
dos parâmetros, desculpa, o caractere separador. Então eu tenho aqui o parâmetro x, que eu exemplifiquei, e aqui eu tenho o caractere que é o ponto e é o vírgula, né? Então a vírgula é o separador. Então eu especificaria aqui um caractere separador aqui, que seria a vírgula. Veja. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, um caractere de separação, que é a vírgula. Tá certo? Ok? Aqui eu tenho a vírgula. Agora eu preciso especificar o caractere finalizador, que é esse aqui, ó, que na verdade é o parênteses fechado. Né? Então eu tenho que especificar o parêntese fechado. Fecho o parêntese aqui. Fechei. Abro parênteses, fecho parênteses. Tá certo? Então abro parênteses, fecho parênteses. Ok? Então eu tenho aqui o início, eu tenho aqui o início, a separação de parâmetros com a vírgula e a finalização. Tá? Agora, se eu quiser finalizar a linha da função, algumas linguagens de programação exigem a finalização através de algum caractere especial, para você finalizar a linha da função. Né? Aqui é o ponto e vírgula. Né? Eu estou dando um exemplo, e no meu exemplo aqui nós temos o ponto e vírgula como caractere finalizador da função. Ele finaliza, na verdade, a linha da função. Basta que eu coloque ponto e vírgula como último parâmetro do comando mouse save format. Tá? Então eu coloco aqui, ó. Perceba que eu indiquei, então, para o meu comando mouse save format aqui. Né? Então eu tenho aqui um bloco de comando, e eu indiquei para ele, só revendo, então, vamos rever, indiquei o nome da suposta função, da outra linguagem lá para a qual eu quero fazer a conversão das coordenadas do mouse. Né? Aí, eu indiquei o caractere iniciador dos parâmetros, né, o caractere de início dos parâmetros. Depois eu indiquei o caractere divisor, que divide um parâmetro do outro, né, divisão entre os dois parâmetros, no caso x e y, né, que divide a coordenada x da coordenada y. Depois eu especifiquei o finalizador, o caractere finalizador da declaração de parâmetros, então ele finaliza os dois parâmetros, ele está aqui, ó, certo? Olha, temos uma correspondência, então, aqui, entre os dois caracteres, então, finalizador. E, por fim, eu tenho aqui o caractere finalizador da função, da linha da função da outra linguagem, se é que a outra linguagem aceita. Né? Eu estou aqui imaginando uma suposta linguagem. Então, eu coloquei o quê? Ponto e vírgula aqui, ó. Certo? Então, tenho aqui um bloco de comando, do comando mouse save format, que diz o quê? O que esse comando diz no caso? Então, como eu já expliquei o que ele diz? Ele diz que os valores, as coordenadas do mouse serão formatadas desta maneira e já gravadas com o nome e as regras de uma suposta função que seria executada numa outra linguagem de programação. Tá certo? Seria isso. Tá? Vamos ver se isso funciona? Eu vou remover aqui essa função, que eu coloquei aqui, né? E eu vou executar o meu robô novamente aqui, para que ele registre novamente os movimentos que eu fizer com o mouse, né? Considerando então no mouse save motion, considerando a resolução de vídeo, a suposta resolução de vídeo que teria a outra linguagem, né, de programação, né, com os valores limites de largura e altura da tela, tá? E o bloco de comando do comando mouse save format, formatando então as coordenadas prontas para serem transferidas para uma outra linguagem de programação, já formatadas de acordo com o nome de uma função e suas regras aqui, ó. Certo? Vamos ver como isso funciona então? Vamos ver se dá certo? Eu executarei o meu robô mais uma vez aqui, clicarei no botão executar no canto superior direito aqui do meu editor de códigos, tá certo? Cliquei, ele pede a confirmação, e eu gravarei aqui novos movimentos com o mouse. Vamos ver então. Alternarei aqui para o Paint, mas eu acho que ele voltará para o editor de códigos, né, porque ele mostrará uma mensagem aqui antes. Então, antes que eu inicie os movimentos, ele mostrará uma mensagem, né? Aqui, ó, mostrou, pronto para iniciar. Isso está programado lá no código. Então, ele mostrou aqui. Agora, clicando aqui, sim, eu executarei os movimentos do mouse. Vamos lá, então. Olha, ele deu um erro aqui, tá? Ele deu um erro, olha, ele me deu um erro aqui, ó, quantidade de parâmetros inválida na instrução da linha 14. Ele está dizendo que tem parâmetros inválidos aqui em um dos comandos, ó. Ele deu um erro, vamos ver. É justamente o comando mouse save format. Ele está dizendo que eu coloquei algum parâmetro inválido aqui. E eu preciso descobrir qual é esse parâmetro. Então eu coloquei o nome da função, o caractere que inicia, né, os parâmetros, o que divide, né, o que finaliza e o que termina a linha. Eu não sei o que pode estar errado aqui, na verdade. Acho que eu teria que consultar o manual da linguagem agora. Vamos aqui no manual da linguagem e vamos ver o que eu esqueci de colocar aqui. Está estranho isso, não deveria dar erro. Vamos ver aqui, mouse, vamos procurar o comando mouse save format.
Onde é que ele está aqui? Acho que ele está aqui, ó. Eu acho que esse comando aqui é aqui. Ué, não tem nada de errado? Veja que está correto, né? Eu declarei da forma correta aqui, ó. Ele aceita essa quantidade de parâmetros, né? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 parâmetros. Por que ele está considerando que eu tenho coisas inválidas aqui? Né? É estranho. Not format, eu não coloquei not format. Poderia ser not format, mas não é. Aí ele está dizendo que eu tenho... Ué, mas vamos voltar lá? Vamos voltar aqui. Não estou compreendendo o que está acontecendo. Ué, está tudo certo aqui, né? Eu tenho os parâmetros devidos. Vamos ver aqui por que está dando esse erro. Realmente não sei o que está acontecendo aqui. Ele não deveria me dar esse erro, né? Então eu tenho aqui, vamos ver, deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui com as linhas. Não, está tudo certo, não sei por que ele está dando esse erro. É o mouse save format, ele tem aqui a quantidade de parâmetros devida. E vamos executar mais uma vez. Vamos ver o que acontece. Executarei mais uma vez. Vamos lá. Ele dará a mensagem. A não ser que eu tenha que salvar o programa. Eu estou achando que talvez eu tenha que salvar o programa. Vamos ver. Pode ser que eu não tenha salvo. Eu salvaria o programa aqui. Ó, salvei as alterações. Vamos ver se é isso. Talvez ele não deixe. Talvez ele considere o erro porque eu não salvei. Vamos ver. Vamos ver agora se ele deixa gravar os movimentos. Ele vai falar para eu iniciar. Aqui deu a mensagem. Veremos agora. Ele continua dando erro. Nesse mesmo comando. Né? Eu não sei por que ele está me dando um erro nesse comando. É o mouse save format, é o mesmo comando. Eu tenho aqui os parâmetros. Então eu faria o seguinte, eu vou tirar um parâmetro, retirarei um parâmetro. Vamos ver o que acontece se eu retirar um dos parâmetros. Né? Vamos lá. Tiraria um dos parâmetros, salvarei o programa. Vamos ver se ele vai reclamar agora. Vamos lá. Ok. Ele continua dando erro. Erro de delimitadores, né? Vamos ver aqui, ó. Erro. Delimitadores de comando para gravação de posições do mouse incorretos no parâmetro da linha 2. Requer apenas 2 caracteres. 2 caracteres? 14? Como assim? Deixa eu ver. Ele está na linha 14. Erro delimitadores de comando. Temos um problema nessa... Eu acho. Temos um problema. Eu acho que no manual está errado. Na verdade, nós temos que definir aqui os caracteres, o caractere de iniciação dos parâmetros, o que inicia o parâmetro e o que finaliza, eles devem ser declarados na mesma linha de parâmetro. Aqui, ó. Na linha 2 de parâmetro, eu devo colocar o caractere iniciador e o caractere finalizador. É isso que estava errado, tá certo? Então, eu não tenho uma linha para cada um deles, né? Eu coloco os dois na mesma linha, tá? O que inicia e o que finaliza, tá certo? Então, abre parênteses, fecha parênteses. São os dois caracteres. Aí eu coloco o divisor e depois, por fim, eu coloco o ponto e vírgula. Acho que agora funcionará. Tá? Os parâmetros estavam incorretos, tá certo? Então veja que eu mudei um pouco esse bloco de comando. Tá? Nome da função da linguagem de destino, para onde eu vou converter as coordenadas. Caractere iniciador dos parâmetros dessa função. Caractere finalizador, então abre parênteses, fecha parênteses. A vírgula que divide os dois parâmetros, no caso vai dividir o parâmetro x do parâmetro y, e o ponto e vírgula que finaliza a linha da função. Né? A função aqui, a suposta função que eu estou imaginando aqui, estou simulando. Né? Vamos ver se dá certo isso? Agora sim, acho que funcionará. Tá? Salvarei aqui o código, vamos executar mais uma vez o robô. Vamos aguardar que ele dê a mensagem para que eu inicie a gravação dos movimentos e veremos. Ok, ele deu a mensagem de início, vamos ver agora. Veja que agora ele já está gravando, deu certo. Ó. Os movimentos que eu estou fazendo aqui com o mouse, né, ele já está gravando, tá certo? Ele está registrando. Veremos como será a saída dessas coordenadas. Se ele vai formatar essas coordenadas de acordo com o que foi especificado nos parâmetros do comando mouse save format. Vamos ver lá.
Veja que ele deu a mensagem de que terminou a gravação, tá? Terminou. E veremos agora. Eu alternarei para a pasta onde está o arquivo de movimento, ele está aqui, ó, né? Veremos agora como ele gravou esses movimentos. Abrirei o arquivo. Olha e veja que deu certo, ó. Veja que ele gravou as coordenadas, né? Veja que ele já gravou, né? Considerando aqui, ó, valores de coordenadas já convertidos para outra linguagem de programação, né? E também com a função já, com a formatação prontinha para que funcione na outra linguagem. Tá? Já com o que seria aqui a função da outra linguagem, aqui, ó. Mouse Move To, né? Mouse, ele já está, ó, veja que ele gravou já a sequência de coordenadas, né? Ao invés de ele gravar x e y, né, em duplas, né, como eu mostrei na gravação original das coordenadas, ele não gravou dessa forma, ele já gravou as coordenadas x e y já formatada, né? Imagine que eu tenho aqui x, ó, e tenho aqui y, tá vendo? X e y, certo? X e y, veja que ele gravou de uma maneira diferente. Tá? Então ele está pronto para que eu possa exportar isso para uma outra linguagem, no caso. Como eu disse, tem que conhecer a linguagem para onde vai ser exportados, para onde os valores serão exportados, né? Veja que ele gravou aqui, ó. Certo? Ele fez a gravação aqui já formatada para que funcione na outra linguagem, tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar nessa aula de hoje. Por favor, assista os outros vídeos do canal da Inteligência Computacional e conheça mais sobre a linguagem AI Scripter, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.